que o Senhor nos concede de estarmos uma vez mais aqui para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Quero convidar aqui o obreiro Leandro para fazer esta oração. O ato seguido, nós iremos adorar o nosso Deus com os hinos da harpa cristã. Quem vai estar louvando é o irmão Danilo e a irmã Isabelle, depois a irmã Joyce e o irmão Gilbervan, e após o irmão Aldo, também adorando ao Senhor. Oremos. A paz do Senhor, igreja, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, porque chegamos até aqui, Senhor, para te louvar, Senhor, te adorar, Pai. Senhor, tu conhece o coração de cada um dos teus filhos, como aqui chegaram, Senhor, e tu sabes o que cada um de nós necessitamos da tua parte. Senhor, clamamos por tua presença, Senhor. Abençoa os teus filhos que irão te louvar, Pai, trazer a tua palavra, Senhor. Derrama do teu poder e da tua glória, Senhor, batizando, salvando e curando por intermédio do teu Espírito Santo, Pai. Toma inteira primazia deste culto. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com os nossos irmãos. Após os louvores, os hinos congregacionais, nós iremos ler a palavra de Deus com o obreiro Oliveira, ele que é líder de jovens da nossa congregação. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá.
Aleluia. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor com o hino de número 304. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Sua igreja.
Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o número 104. Aleluia. E Jesus a procurar. Aleluia. Aleluia, glória. E Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, e descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda aclamar: ó ovelhas minha, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar é ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Já em casa o bom pastor jubila condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus com os anjos lá na luz se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Amém. Meus amados irmãos, graças a Deus, quero convidar os irmãos que desejam oferecer o culto em ação de graças. Irmão Cleito, que oferece esse culto em ação de graça pelas bodas de aço comemorada ontem. Você pode vir até aqui à frente. Nós pedimos aos irmãos que fiquem em pé. O irmão Wagner e a irmã Mainara também oferecem o culto em ações de graça pela compra da casa em Bacabal. Ele cita aqui que morava já há 6 anos de aluguel, e aprove a Deus abençoar eles com a casa em São Luís e agora também em Bacabal. Os irmãos glorificam a Deus
pelas bênçãos na vida desse casal. Só um lembrete aqui, irmã Emília Morgana, fale ali com a irmã Lucília, por gentileza. Alguém mais deseja oferecer o culto em ação de graça, pode vir à frente. Convido aqui o obreiro Oliveira para fazer a leitura da palavra de Deus. A irmã Rose também quer oferecer esse culto em ação de graça, pela uma bênção recebida. Glória a Deus. É uma moto, irmãos? Amém. Os irmãos também se alegram com a bênção aqui da irmã Rose. Se é verdade, digam amém. Então o irmão Oliveira vai ler a palavra de Deus e eu vou estar orando pelos irmãos, tá? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Salmos 119. Bem no meio da Bíblia, Salmos 119, versículo 1 até o versículo 11, para a nossa meditação nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampararei totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11. Toda a igreja. A tua palavra tenho escondido no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra que foi lida nessa noite, que o Senhor continue nos ajudando para que nós possamos guardar a sua palavra. Nós queremos também louvar a Deus pela vida deste casal, do irmão Cleito, da sua esposa, pela data comemorativa. Pedimos que o Senhor continue derramando bênçãos copiosas sobre este matrimônio, em nome de Jesus. Continue abençoando também irmão Wagner, sua esposa, que o Senhor continue derramando bênçãos copiosas. Nós também estamos gratos pela vida da irmã Rose, por esse bem que o Senhor concedeu a ela. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a tua filha e a sua família. Pai, recebe este culto, Senhor, como aroma suave às tuas narinas, e que nós possamos também sentir a tua doce e maravilhosa presença, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos em um culto de jovens, uma liturgia mais específica, mas todos nós somos convidados para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Pela manhã nós até informamos que nós somos uma igreja intergeracional, e como uma igreja intergeracional, nós não participamos só do culto dos adultos, nós participamos do culto das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das senhoras, de todas as liturgias que há. Então você é convidado para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu peço que você olhe aí para o seu irmão que está ao seu lado e diga em alto e bom som assim: que bom que você veio! Eu estou em débito, que eu disse que ia botar 2 bandeiras lá na frente, não sei se vocês já viram, aquelas bandeiras são fixas, né? Com essa expressão, que bom que você veio, né? Então, que bom que você veio adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Diga aí para o seu vizinho assim: meu irmão,
minha irmã, se você está triste, você sentou no lugar certo, porque eu estou animado para transmitir alegria também para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Todos nós somos sujeitos a várias emoções, mas você está no lugar certo. Se você entrou desanimado, você vai sair animado. Se você entrou triste, você vai sair alegre, pois a palavra de Deus diz que nós, quando estamos na presença do Senhor, até a tristeza vai saltar de alegria, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós já vamos apresentar os nossos visitantes, e já também vou trazer as informações da agenda, mas eu quero compartilhar aqui uma oportunidade com o irmão Leandro, que ele vai estar comunicando aqui sobre um curso da área, é um curso para alunos e professores, um curso voltado para toda a área 5. Cumprimento mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, nós convidamos mais uma vez todos os irmãos, nós da coordenação da EBD, estamos ofertando a toda a área 5 um curso básico de teologia. São 6 módulos com aula uma vez por mês, das 14 às 18 horas. Então, nós queremos convidar os irmãos que não percam essa oportunidade, de aprender mais da palavra de Deus e de compreender as Sagradas Escrituras. A primeira aula ela começa agora, dia 18, lembrando que as aulas vão ser sempre em um sábado de cada mês, com a disciplina de Bibliologia, sobre a doutrina das Escrituras. Então, é uma oportunidade única. Nós vamos estar ofertando as inscrições, abrindo a exceção de mais 3 dias. O link que a gente estava colocando nos grupos já se encerrou, mas você pode procurar o coordenador ou a coordenadora aqui da congregação, o irmão Aldo ou a irmã Sandra. Se você for de outra congregação, procure também o seu coordenador e faça a sua inscrição de maneira manual, de modo que você não vai pagar nada. O material também é gratuito, as apostilas. Então, aproveite essa oportunidade e aprenda mais da palavra do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Meus irmãos, nós já estivemos na sexta-feira com a apresentação da ementa e outras coisas. Foi muito proveitoso e vai continuar sendo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos apresentar os nossos visitantes. Estar conosco a irmã Eduarda. Eu vou falando o nome e você vai ficando em pé, por favor. Eduarda, onde está a irmã Natália, o irmão Carlos, que é vizinho aqui da igreja. Muito bem, irmão Moisés. Irmão Moisés, no final do culto eu desejo falar com você. Segundo a informação, está aqui dizendo que ele vai congregar conosco, né, irmão Moisés? Muito bem. Está conosco também nosso pregador da noite, a convite aqui do líder Oliveira, o irmão Bruno, está acompanhado da sua esposa, Thalita, e também da filha Isadora. Onde estão? Muito bem. Meus amados irmãos, está conosco também nosso querido diácono Edvan Brandão, sua família, né? Já foi apresentado aqui, vão estar congregando conosco. E nós estamos felizes com a presença dos nossos irmãos. Se é verdade, digam, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Há porventura, irmãos, porventura, alguém que não foi apresentado aqui nessa lista, mas está nos visitando? Levante a sua mão, nós queremos conhecer você. Os pais do Miqueias? Ah, muito bem, estão ali. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Alguém mais? Alguém mais de outra congregação, de outro bairro? Nós queremos conhecer você e apresentar você à congregação Getsemane. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu peço que os vocais já se organizem para louvar, enquanto rapidamente eu vou falar aqui sobre a agenda. Meus amados irmãos, a agenda dessa semana
a agenda dessa semana, na segunda-feira nós teremos o culto de ensino, como é de costume, e nós queremos chamar a sua atenção para o culto de ensino. O culto de ensino da área 5 vai acontecer lá na congregação Siloé. Vai acontecer lá na congregação Siloé, e nós queremos contar com a presença de todos os nossos irmãos. Nós não teremos culto aqui na terça, então todos os nossos irmãos da área 5 estão convidados para participar do culto ali na Siloé. Inclusive já tem um banner onde o cantor Marquinhos vai estar adorando ao Senhor, e se eu não me engano o pastor Valbert está como o preletor da noite. O vocal, o grupo Osama também está na arte, no culto de ensino, na terça-feira, na congregação Siloé. Nós queremos contar com todas as nossas irmãs, irmãos, todos os jovens, vamos fazer presente ali, e vai ser uma bênção. Meus amados irmãos, deixe eu conhecer nessa noite, quem aqui já doou sangue? Levante a mão. Quem já doou? Muitos irmãos, ok. Queridos irmãos, já houve, não um tempo muito distante, uma campanha de doação de sangue. E na terça-feira, até a quinta-feira, nós estaremos em uma campanha de doação de sangue. A Assembleia de Deus, todos os irmãos estão sendo mobilizados para doar sangue. Se você que já é um doador, nos procure, faça um esforço para estar nesses dias entre terça e quinta. Olha só, a campanha é durante esses 3 dias, mas se porventura você não conseguir ir nesses 3 dias, você tem a oportunidade de ir de terça até a sexta-feira, ok? Nós já temos aqui em Bacabal e você pode doar nesses dias. Só que dentro da campanha é muito melhor, porque assim nós vamos entender quantos irmãos foram, quantos participaram, quantos se envolveram na campanha de sangue. Eu tenho até um propósito, irmãos, de listrar esses irmãos que são doadores, porque de vez em quando a gente vê nos grupos alguém pedindo uma bolsa de sangue, alguém que está na sala de cirurgia. Então é bom a gente saber quem são os doadores, né? É bom a gente listar, fazer esse cadastro, para recorrer a esses irmãos sempre que possível, né? Tá certo, irmãos? Então participe, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós queremos também convidar toda a igreja para na quarta-feira participar do culto em ações de graça pelo aniversário da cidade de Bacabal. Na quarta-feira, lá no Templo Central, haverá um culto em ações de graça pelos 106 anos da cidade de Bacabal. E nós queremos muito contar com a sua presença ali no Templo Central na quarta-feira. Então não falte, em nome de Jesus. E no dia 18, haverá o culto geral para as famílias atípicas lá no Templo Central. Essa é a agenda da igreja. Participe das atividades da igreja e seja ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir o grupo Osama adorar o Senhor Jesus e após nós veremos com o momento EBD, tá bom? E depois do momento EBD, nós ouviremos o vocal Lírio dos Vales e o vocal Manancial também, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Só um lembrete aqui, enquanto as irmãs se organizem, todos os jovens estão convidados também para participar na quarta-feira, pois o vocal Atalaias do Senhor estará adorando ao Senhor. Eu creio que também as irmãs
eu creio que as irmãs também vão estar adorando, então todas as irmãs também participando. E adoro, estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia! Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, aleluia, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Glória a Deus. Momento EBD. Deus seja louvado. Glória a Deus. Logo após, meus amados irmãos, nós ouviremos vocal Lírio dos Vales, vocal Manancial, adorando também ao Senhor, nosso Deus.
Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria primeiramente agradecer. Queria agradecer por estar aqui para falar sobre a EBD, que é algo tão importante, que é algo que tão marca nossas vidas. Eu me chamo Emanuel, eu sou um dos professores da classe de 15 a 17 anos dos juvenis, ao lado da irmã Andréia, da irmã Gisele e do irmão Felipe. A gente dá aula para os juvenis e eu dei minha primeira aula hoje como professor e eu queria falar sobre essa importância da EBD nas nossas vidas, porque a EBD, ela me formou. Ela foi como uma escola que me formou desde os meus primórdios até hoje que eu estou aqui, dando aula. Eu nunca me imaginei estando aqui, estando lá, podendo dar uma aula para outros alunos, sendo eu ainda tão jovem quanto eu sou. E a EBD, ela é isso, ela molda a gente, ela forma a gente, e ela é capaz de fazer a gente entender verdadeiramente a Bíblia. Porque muitas vezes a gente acha que entende a Bíblia de verdade. Às vezes a gente acha que é só ler em casa, às vezes a gente acha que é só sobre pesquisar alguma coisa no Google, mas às vezes a gente depende de um professor e de um auxílio, que é o que a EBD traz. Esse auxílio para nós entendermos verdadeiramente o significado da Bíblia. Porque a Bíblia é algo complexo, algo difícil de se compreender. Então a gente depende de um professor. Da mesma forma que a gente depende de um professor para entender matemática ou português, da mesma forma a gente precisa de um professor para entender a palavra de Deus. E isso é, para mim, a importância da EBD. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Eu me chamo Esté, sou uma das alunas dessa sala e eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu nesse trimestre. Nesse trimestre que passou, o nosso tema geral da nossa lição foi Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante, com base bíblica em Mateus 5, 13 e 14, que diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Com a ajuda dos professores e com base na Bíblia, nós aprendemos que o reino de Deus já está entre nós e que ele não é moldado por parâmetros naturais ou materiais, e sim pela ação do Espírito Santo. Nós aprendemos também que a igreja ela é um agente desse reino e que tem como a missão pregar o evangelho para todas as pessoas. E que nós, como sal e luz do mundo, devemos ter atitudes que fazem diferença, conservar nossa identidade bíblica e se dedicar ao Senhor em santidade e, como eu falei antes, pregar o evangelho para todas as criaturas. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Eu sou o aluno Nicolas, eu faço parte da turma de juvenis, da turma de 15 a 17 anos, e eu queria fazer uma breve reflexão sobre a nossa primeira aula do segundo trimestre. Bem, a nossa aula ela teve como tema a crucificação de Cristo, um tema que está muito relacionado com o dia que foi comemorado, que foi no domingo passado, é o domingo de Páscoa. E, bem, a nossa primeira aula vai falar um tema que é muito importante, que tem uma relação muito grande com a Páscoa. Bem, que hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão relacionando a Páscoa, simbolizando a Páscoa apenas com chocolates, com coelhos e etc. Esquecendo totalmente do nosso verdadeiro presente, que foi o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor que nos concedeu a vitória, que nos concedeu a salvação. Aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. E essa foi o nosso momento EBD. Muito bem, vocês são uma bênção. Irmão, o propósito do momento EBD é reforçar o tema, né? Cada crente, um aluno da escola bíblica dominical. Amém? Eu queria pedir os que fazem parte da EBD, que são alunos da EBD, que viesse falar após mim, diga assim: eu faço parte da EBD. Amém? Nós vamos falar bem alto, todos os alunos da EBD, para me saber se esse som vai ecoar entre nós, né? Se ele não ecoar aqui, é sinal que ainda tem muitas pessoas aqui que ainda não estão fazendo parte
da Escola Bíblica Dominical. No 3, 1, 2, 3 e já! Amém. Com a quantidade de pessoas, eu creio que esse som deveria ser um pouquinho mais alto. Mas eu creio que Deus vai continuar convencendo os nossos irmãos a participarem da Escola Bíblica Dominical, pois é uma bênção. Hoje, por exemplo, nós tivemos um número bem expressivo, irmãos, e aproveito para dizer aos irmãos que a Sala das Senhoras 2, é isso? Sala das Senhoras 2? Estiveram hoje na casa da irmã Creuza. A irmã Creuza é uma irmã que era muito assídua na Escola Bíblica Dominical, mas por questões físicas ela não pôde mais frequentar, não está mais frequentando a escola. E aí a gente conversando com as professoras, tivemos esse desejo, e aí a sala, hoje a turma, né, as irmãs foram até a casa da irmã Creuza realizar a Escola Bíblica Dominical. E isso é uma ação relevante que as outras salas devem também fazer para que as pessoas se sintam pertencentes, principalmente, irmãos, os irmãos da melhor idade, que tanto precisa do nosso carinho e da nossa atenção. Vamos adorar com o vocal. Após o vocal, nós estaremos também adorando o Senhor com a banda Getsemane, e aí nós vamos servir o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
Esse nome é poderoso. Glória a Deus. Nome Jesus. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com a banda Getsemane. Nós queremos também dizer, irmãos, que o nosso cantor da noite é o Miqueias. Ele vai estar adorando a Deus também depois da banda. Miqueias já se organiza para adorar o Senhor. Eu quero que você incline aí a sua cabeça, feche seus olhos, pegue a sua oferta. Pode ser, se for uma oferta em dinheiro, pegue a sua oferta, se não em Pix, que você possa colocar diante do Senhor. Nós queremos orar por todos os dizimistas, ofertantes, e por todos aqueles que desejam ser dizimistas e ofertantes, mas que não estão ainda em condições por questões financeiras. Feche seus olhos, eu quero orar por todos. Dá uma melhoradinha aí no som, meu santo. Glória a Deus. Mais volume aqui no retorno. Glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar os nossos irmãos, abençoar os dizimistas, os ofertantes, aqueles que ofertam na missão, aqueles que ofertam na obra do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar o teu filho, promovendo ele, trazendo muitas bênçãos espirituais, mas bênçãos financeiras. Aqueles que não podem nessa noite ofertar, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa abrir portas de facilidade, e que eles tenham, Senhor, a capacidade de ofertar no teu reino. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Continue esse espírito de adoração. Esse hino é bastante conhecido. Convido toda a igreja a louvar o Senhor junto comigo. Aleluia. Glória a Deus. Contra ti.
Glória a Jesus. Aleluia. Cantou Miqueias. Logo após nós já iremos ouvir a palavra de Deus. Após a palavra, após a ministração da palavra, nós vamos finalizar com o vocal Lírio dos Vales e Manancial louvando novamente, tá bom? Depois da palavra, e a gente vai encerrar o trabalho. Vamos adorar a Deus com o cantor Miqueias. Cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui nesta noite. E sem perdermos tempo, eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Vamos ler somente o versículo de número 14. Na oportunidade, eu quero louvar a Deus pela vida do dirigente desta congregação, o pastor Rodinei. Bendizer pela vida do irmão Oliveira, que foi quem nos fez este convite. Que Deus abençoe a você, meu amigo, e a vossa família. E em seu nome quero cumprimentar a todos os obreiros aqui presentes em cima deste altar. Fiquei bem mais aliviado que eu não vi o pastor Valbert aqui. Pregar na frente de 2 mestres desse é meio complicado. Queridos, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14. Quem já encontrou, por favor, diga amém. Eu vou ler somente a parte B deste versículo, que diz: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Como a temática litúrgica do culto é culto de jovens, eu quero me ater a essa parte B do versículo. As epístolas de João, elas não têm, pelo menos em alguns manuscritos, para quem de fato foi escrito esta carta. Como as cartas de Paulo, que eram dirigidas a algumas igrejas, a carta de João, ela não tem especificando para quem foi escrito. Mas quando a gente chega aqui no capítulo de número 2, o apóstolo João, ele nos faz aqui algumas menções, nomeando lá, a partir do versículo de número 12, a quem ele nomeia filhinhos. Logo após, ele vem pelo versículo de número 13 e também faz nominação a pais e também a jovens. Quando nós olhamos o texto, dá para entender que quando João fala de filhos, pais e jovens, ele está nominando aqui faixas etárias. Quando a gente fala de pais, a gente está falando da classe adulta. Os jovens eu nem preciso explicar. E o termo filhos, alguns entendem que é uma forma carinhosa dele tratar os ouvintes, e outros acreditam que, de fato, ele está falando às crianças. Mas eu quero me ater ao que ele diz aqui aos jovens, quando ele inicia ali no versículo 13, dizendo: jovens, eu vos escrevi, porque já vencestes o maligno. João faz uma afirmação forte, uma afirmação poderosa, quando ele diz que os jovens já venceram o maligno. Aqui na revista corrigida está: já vencestes o maligno. Mas eu gosto mais da interpretação da atualizada, que diz que os jovens tendes vencido o maligno, porque dá um entendimento de continuidade, de permanência, Não é algo que já aconteceu, é algo que tem que acontecer todos os dias, porque nós sabemos que quem tem vida espiritual, nós sabemos que a partir do momento que nós iniciamos uma caminhada com Cristo, a nossa luta contra o nosso inimigo, ela é constante, e nós precisamos vencer o inimigo todos os dias, a todo momento, porque o nosso inimigo é espiritual e não se cansa. Ele é constante em seus ataques, ele é constante nas suas estratégias para derrubar os filhos de Deus. E no versículo 14, diferente do versículo de número 13, João ele é um pouco mais específico, para que a gente possa entender o que ele está querendo nos dizer quando ele diz que os jovens já venceram o maligno, porque fica algo assim muito longe de nós compreendermos, porque é simplesmente uma frase: jovem, eu vos escrevo porque vocês já venceram o maligno. E aí no versículo 14 ele vem um pouco mais específico e nos dá aqui 2 pontos a serem discutidos a respeito de como vencer ou por que vencer o inimigo. E o primeiro ponto é quando ele diz: eu vos escrevo porque sois
fortes. Quando João, irmãos, escreve este texto, nominando pais, filhos e jovens, eu entendo que João está aqui querendo nos dizer, porque ele poderia escrever a carta em seu sentido geral, mas ele nomeia essas faixas etárias, e eu entendo que João está nos dizendo que para o mundo espiritual, para o nosso Deus, não há distinção de faixa etária para que o Senhor possa fazer os seus planos em nossas vidas, porque quando nós falamos de jovens, geralmente nós temos a menosprezar essa faixa etária, talvez pela sua pouca experiência, talvez pela falta de maturidade, talvez pela pouca idade, talvez porque nessa faixa etária nós tomamos muitas decisões erradas e poucas decisões certas, e por muitas vezes alguns tendem a menosprezar essa faixa etária. Mas quando eu leio este texto e vejo essas afirmações de João, eu entendo que ele não está entendendo dessa forma. E lembro-me quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo: Timóteo, não permita que menosprezem ou desprezem a tua mocidade, porque um jovem na mão de Deus, irmãos, é algo totalmente poderoso. Da mesma forma que ele pode usar um adulto, ele também pode usar um jovem. Da mesma forma que ele pode usar um ancião, ele também pode usar um jovem. Basta que esse jovem se posicione, basta que esse jovem queira ser tomado pelas mãos de Deus para a realização de seus objetivos. É só nós observarmos, irmãos, e folhearmos a Bíblia, que nós vamos perceber que ao longo da história, o Senhor, Ele usou os jovens para cumprir o seu propósito. Quando nós olhamos a história de José, José é tirado da sua casa, levado para uma terra idólatra, uma terra pagã, feito escravo, vendido por seus irmãos, mas Deus tinha um plano para salvar o povo de Israel e usou José, mas porque José se posicionou e foi usado para salvar a nação de Israel, que estava na terra de Canaã, passando fome, e José foi o canal de Deus para salvar Israel daquela fome. Quando nós olhamos mais um pouco à frente, nós vamos ver Deus usando Davi, apenas um jovem, que quando chega no arraial, vê o gigante Golias afrontando o povo de Deus, não se conforma. Um jovem não se conformou com as afrontas daquele gigante ao povo de Deus e a Deus, e tomado pelo Espírito Santo, tomado pelo seu temor, vai à batalha e volta com a vitória, livrando o povo de Israel de uma derrota vergonhosa. Quando nós olhamos mais um pouco adiante, a Bíblia nos conta que Daniel foi tirado da sua terra natal, Jerusalém é destruída, é sitiado pela Babilônia, e Daniel é levado escravo, cativo, para aquela terra pagã, para aquela terra idólatra, para aquela terra cheia de imoralidade, mas decidiu se posicionar e não se contaminar nem mesmo com a comida, que dirá com os ensinamentos sujos daquele lugar, e foi usado para glorificar o nome de Deus no meio de uma terra pagã. É o que acontece quando um jovem decide se posicionar e se entregar nas mãos do Senhor. E quando João está nos dizendo que os jovens são fortes, irmãos, eu não preciso ir muito longe para que a gente entenda que nós não estamos falando de força física, porque Deus não opera por meio da nossa força física. Por meio da nossa força física não há como vencer o maligno, não há como vencer as ciladas do maligno. Nós sabemos que a nossa vida espiritual, ela só tem diligência se nós estivermos vivendo de uma forma que nós matemos a nossa carne para alimentar o nosso lado espiritual. A Bíblia nos diz que a nossa carne, ela milita a todo momento contra o espírito, e o espírito milita contra a carne.
e vence aquele a quem nós mais alimentarmos. Então João não está dizendo que vocês são jovens fortes por causa de força física. João está dizendo que o jovem que é forte é o jovem que é dependente de Deus, é o jovem que busca sua força em Deus, é o jovem que procura mortificar a sua carne e vivificar o seu espírito, porque sem vivificar o espírito não há como obter vitória no mundo espiritual, porque ninguém nunca foi capaz de vencer o pecado por sua conta própria, por força física. Nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor, mortificar aquilo que nos mata e vivificar aquilo que nos dá vida. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos mergulhar em oração, precisamos alimentar o nosso espírito para que ele tenha condições de militar contra a nossa carne. Quando nós folheamos a Bíblia, nós vemos Sansão, que acredito eu ser o homem mais forte existente na terra, e que caiu no erro de confiar na sua própria força. E a ele é dirigido um dos piores versículos da Bíblia. Não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado dele, e por sua própria força não conseguiu, e foi humilhado e teve um fim vergonhoso. Elias estava escondido na caverna, achando que o ministério dele era por sua própria força. E Deus diz: Elias, sai da caverna. E ele disse: não, Senhor, porque Jezabel está atrás dos profetas, já matou todos e só eu sobrevivi. E Deus diz: não, Elias, não é pela tua força, é pela minha graça, e não é só tu que está vivo não, Elias, eu guardei mais 7.000 fiéis, estão lá, não é pela minha força, não é pela tua força, é pela força do Espírito de Deus, que o João está nos dizendo: jovens, vocês são fortes, mas nós precisamos buscar força em Deus. Efésios capítulo de número 6, versículo 10, Paulo nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Filipenses 4:3, tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus está dizendo a Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não existe operação de Deus na vida de gente que acha que consegue por força própria. Nós precisamos entender que nós somos fracos, porque crente fraco, irmãos, ele depende de oração, e ele vai orar. Crente fraco sabe que depende do poder do Espírito, e ele vai buscar a presença do Espírito. E a segunda parte do versículo, e para mim, a mais importante, João diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e porque a palavra de Deus está em vós. A parte principal de vencer o maligno está aqui. João está dizendo que os jovens são fortes, porque a palavra de Deus está neles. Eu gosto de algumas outras linguagens que diz que a palavra de Deus permanece em vós, porque é algo constante, é algo contínuo. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a bússola do crente, ela é aquilo que mostra-nos o caminho, ela é o que nos guia, ela é o que nos leva até o Senhor. O crente sem a palavra, ele vive perdido. O crente sem a palavra, ele fica sem rumo. Eu creio que os irmãos estão acompanhando as notícias do mundo, e a gente sabe que navios e aviões, irmãos, eles são guiados por GPS. E sem essa tecnologia, esses meios de transporte, eles param. Eles não têm como ir até o seu destino. E esses meios de transporte parando, a economia do mundo ela vai a colapso, e o mundo vai viver em caos. E da mesma forma que o GPS, que um navio ou um avião sem o GPS, ele vai causar caos no universo, o mundo sem a palavra de Deus também vive em colapso. Nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas hoje habitando o nosso mundo,
e nem um terço dessas pessoas conhecem a palavra de Deus. É por este motivo que o mundo vive em trevas, é por este motivo que o mundo está vivendo em imoralidade. As pessoas perderam a vergonha de tudo, perderam o temor por Deus. Por quê? Porque não tem a sua bússola, não tem a palavra de Deus para lhes direcionar para o caminho. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo vai nos dizer que a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em ensino. E a igreja não existe e não tem como se manter de pé sem a palavra de Deus. Mas quando João, irmãos, fala que nós vencemos o maligno, eu trago à tona, porque quando João fala de vencer o maligno, a gente pode entender não só como vencer o maligno, mas como vencer as suas estratégias, os seus planos. Nós sabemos que a todo momento o diabo ele está armando estratégias para nos distanciar do caminho do Senhor. É uma guerra constante entre igreja e reino das trevas. E eu trago uma temática, uma problemática, somente uma, para nós podermos encerrar aqui a mensagem, de algo que hoje o diabo tem como estratégia para impedir que a juventude e toda a igreja do Senhor deixe de vencer as suas astutas ciladas. Porque quando João diz que esses jovens, eles são fortes e a palavra de Deus habita neles, irmãos, é necessário que haja busca, é necessário que haja um comprometimento, porque a palavra só vai habitar em nós se nós estivermos em constante contato com a palavra. E o diabo, em uma de suas estratégias, ele tem conseguido tirar a atenção da nossa geração em relação à palavra de Deus, que é o chamado entretenimento. É as mídias sociais, é o mercado digital, que tem entrado com tanta força no meio da nossa geração, que nós estamos vivendo esses tempos sombrios. A igreja já quase nem se posiciona contra o pecado que tem vindo ao nosso encontro, irmãos. De tal forma que o inimigo conseguiu até mesmo se infiltrar dentro de algumas igrejas, porque é uma igreja onde não tem palavra, há pecado, porque onde há pecado não há palavra. Dwight Moody diz que ou a palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra. O texto lido pelo nosso querido irmão Oliveira no início, em Salmo 119, no versículo de número 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração. Em algumas traduções diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só há uma forma de nós vencermos o pecado, só há uma forma desta geração vencer o pecado, é estando na presença de Deus por meio da palavra, porque é a palavra que te aproxima de Deus. Mas infelizmente nós temos perdido tempo, irmãos, com entretenimento. É tanto tempo nas telas de celulares que nós aos poucos fomos perdendo tempo com a Bíblia e nem estamos percebendo. Alguns cultos já viraram até shows e deixaram de ser adoração. Aos poucos o inimigo, por meio desse mercado tecnológico, está tirando a essência da igreja. E é necessário que nós continuemos fiéis à palavra de Deus. É necessário que nós continuemos a andar firmados na doutrina. Em Salmos de número 119, no versículo 9, o salmista vai dizer: como pode o jovem purificar o seu caminho? Tão somente
andando segundo os teus estatutos. Não há, irmãos, outra forma de nós nos purificarmos, de nós nos santificarmos, de nós andarmos em direção a Deus, se não for por meio da palavra, porque a palavra de Deus é o meio de atuação dele em nós. Quando nós abrimos esta palavra, ela é a palavra de Deus falando diretamente conosco. Em Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é denominada como fogo, diz o texto. Não é como fogo a minha palavra, diz o Senhor, ou como martelo que despedaça a rocha. Ela é o fogo que purifica o teu coração. Esta palavra é o fogo que reacende a chama do Espírito Santo no teu coração, a chama apagada pela frieza, a chama apagada pelas mídias sociais. A palavra é a única que tem o poder de reacender esta chama, porque ela é fogo. Provérbios 30, versículo de número 5, o escritor vai nos dizer que esta palavra, ela é pura. É a palavra que nos traz pureza em meio a um mundo sujo, a um mundo imoral, a um mundo que já não tem mais nenhum temor a Deus. As pessoas cometem as suas imoralidades e, como lá em Sodoma e Gomorra, fazem questão de tornar essas imoralidades públicas. Nós estamos olhando hoje projetos de leis que trazem essa imoralidade à tona, querem levar essa imoralidade até para dentro das escolas, querem levar essa imoralidade para dentro das igrejas, e nós precisamos ser uma geração movida pela palavra. Nós precisamos ser uma geração movida por esta palavra para podermos nos posicionar e debater com essas ideologias satânicas, com essas práticas imorais, porque quando nós vamos para Efésios capítulo de número 6, nós olhamos lá Paulo nos falando sobre a armadura que nós devemos ter para combater as hostes espirituais das trevas, e uma delas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra que nos arma para nós lutarmos e travarmos este combate das trevas. Então, se você não tem esta palavra guardada no teu coração, tu não estás preparado para esta militância, para esta guerra. Josué capítulo de número 1 e versículo de número 8, Deus está falando diretamente a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você possa praticar segundo tudo que nele está escrito, então tu prosperarás e será bem sucedido. Nós precisamos estar meditando nesta palavra dia e noite, porque assim como nós temos tanto tempo, irmãos, para estar à frente de telas, para estar nas redes sociais, nós também devemos ter tempo para meditar na palavra do Senhor. Salmos de número 1, versículo 2, o salmista diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei eu medito de dia e medito de noite. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, o escritor vai nos dizer que esta palavra, ela é viva e eficaz, e mais afiada que uma espada cortante de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir nossa alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nós olhamos a nossa geração, irmãos, e por causa dessa doença digital, nós vemos uma geração doente, sendo tomada por depressão, sendo tomada por ansiedade. A mente destas pessoas está doente, tomadas pelo conteúdo podre que essas mídias sociais nos oferecem. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que esta palavra, ela é apta para discernir os teus pensamentos, ela é apta para discernir os propósitos do teu coração. É como uma espada penetrante, porque ela penetra o teu coração para arrancar toda impureza, para arrancar toda a imoralidade e purificar pelo poder da palavra.
Aleluia. É a palavra que nos santifica. Jesus, orando ao Senhor pelos seus apóstolos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A verdade é a tua palavra. É esta palavra que te santifica. É esta palavra que limpa o teu pensamento. É esta palavra que traz pureza ao teu coração, porque é o único meio que tem pelo qual Deus deixou que possamos ser santificados. É pela palavra. E não adianta, irmãos, nós acharmos que por causa de alguns conteúdos positivos na internet, nós devemos achar que devemos perder tempo com tais coisas. Porque não adianta, irmãos, vídeo de internet não te edifica. Vídeo de internet, nós estamos chegando ao ponto tão crítico que as pessoas estão deixando de se congregar por causa de cultos online. Estão deixando de seguir a verdade por causa de doutrinas errôneas, doutrinas demoníacas, pregadas na internet por alguns indivíduos que não têm propósito com Deus e ficam espalhando mentiras por meio da internet. E o mais interessante é que as pessoas vêm para o culto, irmãos, ouvem palavra dia e noite, noite e dia, e na hora que ouve besterol na internet, dão-se ao luxo de dar ouvido para esse tipo de coisa. E é justamente por causa dessa doença digital, irmãos, que está tomando conta da nossa geração. Nós nos tornamos uma geração fraca. Nós adoramos conferência, adoramos congresso, mas quando se fala de culto de doutrina, de vigília, de EBD, de culto de ensino da palavra, nós nos afastamos um pouco e não gostamos tanto. Isso é sinal de uma geração fraca, de uma geração doente, de uma geração que não tem palavra. Porque, como eu falei no início, irmãos, a palavra é a única forma de nos aproximar de Deus. É a forma pelo qual Deus se revelou e deu-se a se conhecer para a sua igreja. Não existe outra forma de nós conhecermos a Deus, suas vontades, seus atributos, a sua soberania, o seu poder, o seu plano salvífico, se não for por meio da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ser uma geração, irmãos, que estuda a palavra de Deus. E como foi falado por um dos jovens aqui no momento EBD, não é só ler, irmãos, nós precisamos ler e guardar estas palavras. Lucas 11, 28, Jesus diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam estas palavras, porque a palavra de Deus precisa estar guardada dentro do nosso coração. E eu quero que você curve a sua cabeça, para que nós possamos fazer uma oração. Não quero me estender muito além do horário. E nós ficamos com esses dois pontos, irmãos. Quando João diz: jovens, vocês já venceram o maligno. Por quê? Porque vocês são fortes, vocês têm a capacidade, o Espírito Santo conta com vocês, o Espírito Santo pode fazer de vocês um instrumento na mão do Senhor, e além de ser fortes, vocês têm a palavra habitando em vós. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3, o escritor diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra desta profecia. Guarde a palavra no teu coração. Salmos de número 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta é a palavra que ilumina o teu caminho, que dissipa as trevas, que pelo poder do nome de Jesus, nesta noite, como uma espada, esta palavra dentro do teu coração, e mude a tua forma de pensar, e mude a tua forma de agir, e mude a tua forma de se comportar diante de Deus. Que esta palavra nesta noite seja a tua fonte de vida, seja a tua fonte de prazer. Não leia a Bíblia por obrigação, mas que você tenha prazer em meditar na lei do Senhor. Bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que guardam esta palavra.
Salmo de número 19, versículo 7, o salmista diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Quantas almas não estão doentes nessa geração, quantas almas não estão sedentas de Deus, e eu te digo nesta noite, o remédio é a palavra de Deus. Que esta palavra faça parte da sua vida, que esta palavra faça parte do seu dia a dia. Pai, eu te exalto e te glorifico, e te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor. Deus bendito, que esta palavra, Senhor, que foi pregada, a tua palavra, meu Pai, faça parte da nossa vida, faça parte desta geração, meu Deus, e que por meio desta palavra, como diz o teu filho João, nós possamos vencer o maligno. Que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos finalizar, mas vamos ouvir mais uma vez o vocal Lírio dos Vales, vocal Manancial, enquanto eles se organizem aí rapidamente. Os irmãos querem agradecer a Deus pela vida do cantor Miqueias e também do irmão Bruno, que nos trouxe uma palavra muito proveitosa nessa noite. Se é verdade, irmão, digam amém. Deus abençoe, irmão Bruno, Deus abençoe sua família, Deus abençoe também o cantor Miqueias. Só algo para corroborar com a mensagem do irmão Bruno, irmãos. Uma frase de John Piper, que ele diz assim: uma das grandes utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. Eu vou repetir e vou incluir oração e leitura da palavra, né? Uma das grandes utilidades das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração e a falta de leitura da palavra de Deus não foi por falta de tempo, né? E hoje os celulares, irmãos, eles até dizem quanto tempo nós passamos nas redes sociais. Inclusive, os celulares da Apple, eles fazem isso. Eles dizem, às vezes, só há uma estatística, irmãos, de que o brasileiro está consumindo mais de 8 horas por dia no celular, né? Mas vamos adorar o Senhor Jesus e depois a gente volta com essa temática nos próximos capítulos, em nome de Jesus, né? Vamos adorar, irmãos. Meus irmãos, vamos oxigenar as nossas pernas, vamos adorar o Senhor e já estaremos orando. Fiquem de pé, por gentileza. Vamos adorar com o vocal Lírio dos Vales e o vocal Manancial. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. É um hino conhecido. Vamos adorar, meus irmãos. Rodeado de glória, és adorado. 24
Vamos orar, meus irmãos. Jovens, sois fortes e já venceste o maligno. Oremos pela nossa juventude, pelos adolescentes, pelos jovens. Orem pelo pastor dessa igreja, dirigente dessa igreja, pelo pastor Valves. Todos nós oremos uns pelos outros, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o irmão João Carvalho para fazer esta oração e logo estaremos impetrando a bênção apostólica. Aleluia, glória a Deus. A esses jovens que é o nosso futuro, o futuro do Brasil e do mundo, se anime, Deus é com vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo e bom, graça te damos, Pai, por mais um dia, por mais uma noite. Graça te damos, Pai, por estarmos juntos aqui para celebrar o teu santo nome, pois toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é somente a ti, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos que tu tem nos dado. Pai, fortaleça, Senhor, a todos os jovens, Pai. Abençoe, Senhor, ricamente, Pai, a eles, que ele possa escolher o melhor caminho, Pai. Que as redes sociais não façam parte da vida dele. Simplesmente, Senhor, aquilo que seja necessário, Senhor, para a sua educação. Mas que ele possa focar em Ti, Senhor, que és o nosso refúgio, é a nossa solução de todos os nossos problemas, Pai. Pai, nós entregamos nossa vida no Teu mais alto altar. Abençoe, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Abençoe, Senhor, nossa ida para nossos lares, Senhor. Seja conosco, Senhor. Nos conceda uma noite abençoada. Nos conceda, Senhor, uma semana abençoada, Pai. Uma semana prazerosa. Uma semana, Senhor, que possamos cada vez mais Te buscar, Senhor. E sermos jubilosos, Senhor, por Te servir. Obrigado por tudo, Pai. É o que Te pedimos, Pai. Amém. Levante as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre você e a sua família, e todos digam amém. Não